Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo eu queria revisitar um antivírus muito antigo, que eu era muito fã há muitos anos atrás. Eu quero ver se ele está tancando hoje em dia, se ele realmente protege. Esse é o Zone Alarm contra 100 malwares novos. Se liga na vinheta e vamos embora pro vídeo. E esse teste vai ser realizado usando uma máquina virtual com o Windows 10 totalmente atualizado, e essa máquina já foi criada. Se você quiser conhecer esse processo, tem um vídeo aqui no canal mostrando como baixar, instalar e configurar essa ferramenta que eu estou utilizando, que é o VMware. Inclusive, ele se tornou gratuito há pouco tempo para uso não comercial. Mas também tem vídeo sobre o VirtualBox se você preferir. Com a máquina iniciada, a primeira coisa que eu vou verificar é se tem alguma atualização pendente tanto para o Windows, via Windows Update, quanto para os apps que vêm embarcados no Windows, pela Microsoft Store. O meu Windows está atualizado e hoje é dia 13 de setembro de 2024. Inclusive, essa é a data de quando eu baixei esses malwares. São 100 arquivos maliciosos, todos baixados no mesmo dia desse teste, hoje, dia 13. E para colocar ainda mais lenha na fogueira, quando eu terminar esse teste com esses 100 malwares, eu vou executar um script matador. Inclusive, tem um vídeo sobre esse script aqui no canal, onde eu executo esse cara enquanto a minha máquina está sendo protegida por alguns softwares de segurança bem conhecidos. Recomendo assistir porque é bem interessante o resultado. Mas enfim, como eu falei, esse cara vai ser a cereja do bolo. E detalhe, ele tem apenas 1 KB compactado. E como esse vai ser um teste com antivírus, a primeira coisa que eu preciso fazer é desativar o Defender da própria Microsoft. E aqui eu aproveito e adiciono as pastas que contêm os malwares e o script aqui na lista de exclusões do Defender, para que o Defender realmente não atrapalhe os meus testes. Eu vou aproveitar e vou desativar também as notificações do sistema, aquelas de segurança, e vou também desativar o WAC, para que literalmente nada interfira. E como eu falei antes, eu vou instalar o Zone Alarm, e durante os testes, tudo vai ser monitorado pelo Comodo Kill Switch, que é como se fosse um gerenciador de tarefas, um gerenciador de serviços e processos, só que ele é independente do Windows, então ele vai servir muito bem para que eu possa executar esses malwares um a um e ver o que fica na memória, o que continua rodando, que processos são criados, enfim, para a gente poder monitorar todo o andamento desses testes. Vale lembrar que Zone Alarm atualmente é uma marca de propriedade da Check Point. E esse é o site oficial dessa solução de segurança. E aqui eles vão apresentar uma série de recursos, as suas edições, tanto a gratuita quanto as edições pagas, os planos de assinatura, os valores, que tipo de tecnologias você pode encontrar nessas ferramentas de segurança que a Zone Alarm oferece, e várias outras informações interessantes e realmente importantes para quem gosta dessa ferramenta ou para quem está apenas conhecendo. Aqui você vai ter tudo quanto é informação necessária, inclusive um chatbot para você poder tirar dúvidas ou até assinar um plano do Zone Alarm. E aqui você vai ter os modelos de assinatura, os valores para cada tipo de modelo e a lista de ferramentas disponíveis. Você vai ter o Extreme Security, Pro Antivírus e Firewall, Pro Firewall, Anti-Ransomware, um comparativo de produtos e você também vai ter as versões gratuitas. Detalhe, o Zone Alarm também é ofertado como uma solução de segurança para celulares. Mas embaixo nessa pasta você vai ter a parte de requerimentos de sistema e também a parte de requerimentos para compatibilidade. E aqui é muito importante frisar que a própria Zone Alarm indica no site o seguinte: o Zone Alarm Free Antivírus é compatível com o Microsoft Windows Defender e não é compatível com nenhuma outra solução de segurança, solução de antivírus. E logo abaixo eles avisam que para você instalar o Zone Alarm Free Antivírus, você deve desinstalar qualquer outra solução de segurança que você tenha instalada. Caso contrário, você poderá enfrentar instabilidade no seu sistema operacional e problemas de performance no seu PC. Na verdade, isso aqui é a instrução de qualquer vendedor de produto de segurança, de antivírus, nada demais, mas é interessante eles frisarem isso. E assim que ele é instalado, o Zone Alarm pede que eu adicione um e-mail para eu poder, de fato, começar a usar esse produto de forma gratuita. E aqui na interface dele você vai ter a solução de Firewall, a solução de antivírus, que são as soluções gratuitas e que estão ativas e funcionando, mas você vai ter aqui do lado também os recursos que seriam pagos, e para ativá-los eu teria que comprar uma licença. Para esse teste, apenas o Firewall e antivírus são suficientes, e embora não seja necessário e o próprio Zone Alarm não tenha solicitado, eu vou reiniciar minha máquina. Essa solução de segurança está disponível em vários idiomas, inclusive português de Portugal. Infelizmente, não tem tradução para português do Brasil. Eu vou tentar utilizá-lo com português de Portugal, porque eu acho que não vai ser um problema. E, curiosamente, aqui na interface, depois de vasculhar ela por completo, eu não consigo encontrar nenhuma parte onde eu pudesse ter algum controle sobre os módulos, sobre os recursos que essa ferramenta me oferece. Enfim, eu não tenho acesso a essas coisas.
Por exemplo, aqui em Firewall eu tenho apenas aqueles botõezinhos clássicos para ativar ou desativar algum recurso, mas eu não consigo me aprofundar muito. Antivírus, mesma coisa, só vou ter a opção para verificar quarentena, exceções, fazer uma análise completa, analisar uma pasta ou gerir a agenda de análise. E aqui em cima eu posso desativar o módulo antivírus. Mas isso tudo não vai ser problema se essa ferramenta conseguir me proteger. E bom, como aparentemente está tudo atualizado, eu vou tentar dar uma olhadinha de novo aqui no módulo antivírus para ver se eu tenho alguma opção. De repente eu posso ter pulado alguma coisa, mas aparentemente não tem. Mesma coisa aqui no Firewall. Detalhe, aqui em Firewall eu consigo gerir regras de zona, definições de Firewall e eventos de Firewall. Ainda assim não são opções muito abrangentes, mas pelo menos aqui tem um pouco mais de opções. Vale lembrar que o Zona Alarm antigamente ele era muito conhecido e conceituado por ser um Firewall muito bom. Então faz sentido o módulo Firewall ter mais opções. Em todo caso, eu vou executar o comando aqui no switch para poder ir monitorando tudo o que acontece. Vou organizar as minhas janelas para poder ficar mais fácil, até para você poder visualizar as coisas. E agora vamos começar. Primeiro eu vou pegar os 100 arquivos, todos eles estão compactados e protegidos por senha, e vou extrair cada um em uma pasta separada. Vou colocar a senha e vou mandar extrair tudo. E detalhe, como o antivírus está instalado, ativo, atualizado e em funcionamento, ele já está monitorando a minha máquina. Então, conforme eu vou descompactando os arquivos, ele já vai começar a pipocar para mim janelinhas mostrando que algo foi encontrado, que alguma ameaça foi neutralizada, bloqueada, deletada ou colocada em quarentena. E após eu extrair todos os 100 arquivos, eu apago os arquivos compactados e restam para mim 100 pastas, cada uma contendo um malware. Aproveito para te mostrar, essa é a janelinha quando o Zona Alarm detecta alguma ameaça. Beleza, eu posso vir aqui, selecionar todas as pastas e fazer uma verificação manual com o Zona Alarm. E aqui tem uma coisa curiosa, talvez seguindo a trend da própria interface básica do antivírus, da suíte de segurança, aqui nessa janelinha de verificação, ele também não me mostra nenhum tipo de informação extra, o que não é muito agradável. Eu não sei se ele encontrou alguma coisa, se ele botou algo em quarentena, se ele bloqueou alguma coisa, ou se ele simplesmente ignorou tudo, eu não sei. O que eu sei é que ele continua pipocando janelinhas falando que algumas coisas estão sendo encontradas e neutralizadas. Bom, até aqui tudo bem, né? Talvez seja uma questão de me adaptar a esse modelo de interface que não tem muita opção, que não tem muito para onde correr. Enfim, eu vou fazer uma análise manual direto pela interface para ver se algo vai mudar, mas infelizmente nada mudou. É a mesma janelinha de verificação de antes, mas tudo bem. Aqui na interface principal você consegue verificar todos os eventos, é uma linha cronológica de eventos, o que é interessante porque aqui você vai ter algumas informações a mais, só que também, infelizmente, você não tem os resultados dessas análises. Pelo menos uma parte deles não está aparecendo. Mas, enfim, pode ser algum problema com relação à máquina virtual. Beleza, eu já terminei de fazer o scan manual, então eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar cada uma dessas pastas, todas as pastas que estiverem vazias, significa que o antivírus neutralizou, botou em quarentena ou apagou o arquivo que estava ali. Então, para cada pasta vazia, eu vou simplesmente deletar a pasta, para que ela não atrapalhe. E após terminar essa limpeza de pastas vazias, eu agora finalmente vou executar cada um desses arquivos que restaram e ver como o Zona Alarm vai se comportar para poder me proteger desses arquivos. Lembrando que todos eles são realmente malwares, todos eles são arquivos perigosos. Então, se algum deles for executado e o antivírus não fizer nada, é uma falha. E aqui vale ressaltar uma coisa. De vez em quando você vai notar que na janela que aparece de notificação indicando que um ataque foi bloqueado, que um ataque de vírus ou que uma ameaça foi neutralizada, eu vou clicar aqui no botãozinho de detalhes para poder conferir o nome do arquivo, para saber se o arquivo que está aparecendo nessa janelinha é o arquivo que eu estou executando agora. E você vai perceber ao longo dos testes que todos os arquivos que restaram vão ser executados e para nenhum deles, nenhuma janelinha dessas que vão aparecer vai estar relacionada aos arquivos em execução. Possivelmente são janelas referentes aos arquivos que estavam aqui antes, mas por algum motivo teve um delay bizarro para ela ser exibida para mim. O que, ao meu ver, é um ponto negativo. Mas ainda assim, se ele estiver protegendo, beleza.
Quando eu termino de executar cada um desses arquivos que restaram, eu vou abrir o site VirusTotal para poder enviar cada um desses arquivos para lá, para vocês verem comigo que são malwares. Até para a gente ter uma ideia de quantas engines estão detectando esses arquivos como malwares. Até porque são arquivos muito recentes. Foram baixados hoje, na mesma data que eu estou realizando esse teste. E o Zona Alarme continua mostrando para mim pop-ups dizendo que coisas foram bloqueadas, que ameaças foram neutralizadas. E aqui vale ressaltar uma coisa interessante. Ao longo dessa parte do teste, que eu vou estar enviando os arquivos para o VirusTotal, você vai notar que tem vários arquivos que foram detectados no VirusTotal pela engine do próprio Zona Alarme. Só que, curiosamente, o Zona Alarme é o que está instalado aqui nessa máquina. E isso é interessante, porque a suíte de segurança que está instalada não detecta alguma coisa. Porém, a engine dessa suíte que está nesse site detecta. E fica ligado que isso vai se repetir em vários arquivos. Ao terminar esse teste, eu vou voltar para a interface do Zona Alarme para verificar os arquivos que estão em quarentena. Aqui ele indica que são 81 ameaças em quarentena. Só que agora tem um outro detalhe muito curioso. Eu não tenho como excluir esses arquivos que estão em quarentena. Simplesmente não existe nenhum botão para eu poder remover esses arquivos de forma permanente da minha máquina. Eu tenho apenas o botão para restaurar os arquivos. E eu não sei se isso é uma falha de design, se isso é proposital, eu não sei que diabos é isso. O que eu sei é que isso não me agrada nem um pouco. Mas como talvez eu esteja deixando algo escapar, deixa eu vir aqui na Google para poder pesquisar sobre isso e tentar entender aonde fica o botão para excluir os arquivos que estão na quarentena. No site oficial tem aqui um passo a passo mostrando como apagar esses arquivos. Só que eu não encontro um botão para poder fazer isso. Beleza, se eu continuo pesquisando, eu começo a perceber que tem muita gente reclamando que não tem um botão para deletar os arquivos, o que pode significar que talvez não seja um problema entre o computador e a cadeira, pelo menos aqui do meu lado. Enfim, não tem o que fazer. Os arquivos que foram detectados continuam no meu computador em algum lugar, mas é aquilo, cara. Se o antivírus colocou em quarentena, significa que ele detectou a ameaça, neutralizou a ameaça e colocou em quarentena. Ou seja, esse arquivo não é mais uma ameaça. Isso é chato, porque se ele conseguir detectar e isolar esse arquivo numa pasta ou em algum lugar específico para ficar em quarentena, seria interessante ele me dar uma opção para eu apagar os arquivos, né? Mas, enfim, né? Eu vou voltar lá na pasta que tem os malwares que tinham restado, vou olhar cada uma dessas pastas porque parece que ele continua apagando mais algumas coisas e todas as pastas que estiverem vazias eu vou deletá-las. E no final vão sobrar 12 itens, ou seja, de 100 malwares, o Zona Alarme conseguiu neutralizar, botando em quarentena, 88 itens, o que é uma margem bem aceitável se considerarmos que isso aqui são malwares que eu baixei na data de hoje, ou seja, tudo isso aqui é coisa nova. E deixa eu aproveitar e abrir o gerenciador de tarefas do próprio Windows para ver se tem alguma coisa rodando aqui. Tem uma porrada de processos da Checkpoint, que é a empresa dona do Zona Alarme, ou seja, são processos do próprio Zona Alarme. Agora, se eu vier aqui em usuários, tem o AVG Antivírus Installer. Pô, cara, mas eu não instalei o AVG Antivírus, eu instalei o Zona Alarme. Então o que é isso? Se eu vier em propriedades, o nome do arquivo é app.com, é um arquivo.com. E detalhe, aqui não é .com de site, é .com de command, é um arquivo de comando. E esse troço está me deixando muito curioso, porque é um processo que está em execução. E se eu venho aqui na pasta onde esse cara está, você vai reparar que ele está na pasta de arquivos temporários. Significa que ele foi gerado por algum malware que eu executei. E agora tem um detalhe, o Zona Alarme não bloqueou esse malware. Inclusive, esse app.com que está aqui nessa pasta também não é detectado pelo Zona Alarme, nem com verificação manual. E somando todas essas coisas, fica evidente para mim que, bom, pelo menos para mim, o Zona Alarme não foi aprovado, pelo menos no meu teste. Agora, nem todo mundo é obrigado a concordar com a metodologia que eu estou adotando aqui, né? Fica a seu critério. E agora tem um outro detalhe interessante. A pasta temp, que fica lá em Windows, eu não consigo acessá-la. O Explorer exibe uma janela de erro indicando que essa pasta não está disponível. Velho, algo muito errado está acontecendo nessa máquina. Mas enfim,
Como eu tinha comentado antes, nós temos a cereja do bolo, que é aquele script maroto. Eu vou extrair esse arquivo, antes de executá-lo, eu vou fazer uma verificação com o Zona Alarme, e aqui eu nem fico muito surpreso porque, de fato, a maioria dos antivírus não consegue detectar esse arquivo. E no vídeo que eu executo esse arquivo, colocando vários antivírus à prova contra ele, eu explico do que se trata esse script. Isso aqui não é um malware propriamente dito, é mais um arquivo de testes. Só que o que ele executa simplesmente estraga o seu Windows. Então, mesmo sendo um arquivo conceitual, ou seja, é um arquivo para testes, os antivírus deveriam, pelo menos, interromper a execução e avisar que esse troço está sendo executado, porque esse troço é perigoso. Mas, como eu falei há pouco, não é muita novidade, o Zona Alarme não vai fazer nada, o arquivo vai ser executado e eu vou reiniciar a máquina para você ver o resultado dessa brincadeira. E não é agradável. Pronto, eu não consigo mais iniciar o meu Windows. E se eu ficar parado nessa tela, ela vai ficar no looping eterno até entrar no modo de recuperação. Só que no modo de recuperação, ele também não consegue recuperar. Ou seja, a única solução que vai restar é formatar o meu computador. Bem desagradável, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você conhecia essa ferramenta, se você usaria o Zona Alarme. E aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações. E se você puder, para me dar uma força, compartilhe esse vídeo. Valeu, galera, tamo junto e até a próxima.